Então, falando do micrótomo, que é o equipamento necessário aí para a obtenção de cortes histológicos a partir de materiais biológicos incluídos em blocos de parafina. E aí a gente está num evento científico aí, então é muito importante a gente valorizar os antecessores, né, os pesquisadores que nos forneceu o que a gente tem de melhor hoje. Então, lá no ano de 1825, que foi realizado e introduzido o primeiro protótipo de um micrótomo, realizado por Charles. Antes disso, os cortes eram obtidos basicamente por facas muito afiadas e navalhas, e obviamente não tem a qualidade de um corte histológico que um equipamento pode proporcionar. Posteriormente, esse equipamento foi melhorado lá no ano de 1869 por Johannes Purkinje, nem preciso falar por que ele recebe esse nome, um médico, anatomista e fisiologista, muito importante para a ciência, e esse melhoramento foi o que permitiu ele fazer uma das maiores descobertas da sua carreira, as fibras de Purkinje. Depois, um pouco mais à frente, lá em 1870, o anatomista e professor Wilhelm melhorou e desenvolveu o primeiro micrótomo mecânico, sendo possível aí a obtenção de cortes seriados, ou seja, um corte sequencial do outro. Melhorando aí também o equipamento pelo anatomista Charles lá em 1886. E aí esse é um melhoramento desse micrótomo rotativo, e aí a gente tem uma exemplificação desse micrótomo lá em 1905, a primeira fotografia deste equipamento. E a gente vê que ele só ganhou uma capa nova e algumas melhorias. O equipamento ele continua aí um pouco parecido do que já foi lá antigamente. E aí a gente tem diversos tipos de modelo de micrótomo, cada um de acordo com a sua finalidade e especificidade. Então, para cada técnica há um micrótomo, tem o criostato, que serve para corte congelado. Hoje eu vou trazer mais informações sobre o micrótomo, que é para a gente obter cortes incluídos em parafina. Eu vou abordar sobre esses dois modelos que foi com o qual eu trabalhei. O micrótomo RM2125 da Leica, o rotativo manual e o semiautomático. São excelentes aparelhos e a maior diferença, assim, o que eu consigo falar, que eu percebi para trabalhar com ambos, é que vai depender da sua rotina e da sua demanda laboratorial, da quantidade de bloco que você tem para cortar. A gente pensa que o automático ele vai dar mais destreza e mais agilidade, quando na verdade não, são excelentes equipamentos, você vai conseguir obter cortes histológicos de qualidade, mas o manual, como você não depende da programação do equipamento, é você que faz todo o trabalho, você tem uma maior agilidade. Então, se você tem uma maior quantidade de bloco para cortar, você tem uma maior agilidade com esse equipamento, porque você não depende da programação do equipamento, certo? Então, aí a gente tem um micrótomo numa imagem um pouco aumentada para mostrar para vocês as principais estruturas e por que é importante conhecer essas estruturas, porque às vezes a gente pode ter problemas na obtenção de cortes histológicos e pode estar relacionado com falta de ajuste no próprio equipamento. Então, aqui a gente tem o volante, uma manivela, que é onde a gente vai conseguir fazer o giro para movimentar a estrutura que fica o bloco histológico e, a partir daí, a gente obter as fitas. Aqui a gente tem toda a estrutura e a presilha que vai acondicionar o meu bloco ou o meu cassete, que é o que vai ter o material. Aqui eu tenho essas estruturas que vai me permitir angular o bloco, dependendo do material ou de como isso foi incluído, eu posso me atender a essas estruturas para movimentar e eu conseguir colocar localizado este bloco de uma forma que eu consiga pegar o corte e pegar o material inteiro que está incluído aí. Eu tenho essas alavancas aqui, que são alavancas de segurança e alavancas para o prendimento da navalha. A minha navalha ela vai nessa estrutura e nesse segmento do equipamento. Essa alavanca que ela precisa estar extremamente ajustada, a manutenção adequada em dia, limpeza, porque é ela que vai prender a navalha nessa estrutura do equipamento. Uma navalha que ela é mal presa, que ela está solta, vai
conforme o meu bloco entrar para fazer o corte, vai desenvolver vibração. Então, quanto mais ajustado tiver isso, menor vai ser o risco de não obter um corte ideal. Essa segunda alavanca aqui, ela vai me permitir angular essa estrutura que fica a navalha. Essa estrutura é extremamente importante, visto que no mercado a gente tem diversas marcas de navalha. E nenhuma navalha de marcas diferentes, possui o mesmo ângulo. Então a gente precisa dessa estrutura, conhecer essa estrutura para colocar na angulagem certa dessa navalha. E a gente vai fazendo isso através de teste. Você pegou uma navalha nova, que você não está habituado a trabalhar, a hora que você colocar e o bloco descer para cortar, provavelmente vai entrar, como eu acredito que já aconteceu com a maioria das pessoas que começam a cortar. Tem uma terceira alavanca aqui embaixo, que é o que me permite movimentar toda essa estrutura. Eu tenho 2 trilhos aqui que me permite movimentar essa mesa que vai a navalha, tanto para trás e para frente, para ficar de acordo com a minha necessidade. Essa alavanca aqui é a alavanca de segurança, vai me permitir travar o volante, que é o que vai dar um movimento para a estrutura que fica o bloco. Lembrando que a gente tem uma navalha aqui extremamente afiada e essa estrutura aí que vai fazer movimentos de cima para baixo consecutivos. Então é quase uma guilhotina para o seu dedo aí. Todo cuidado e atenção é extremamente necessário para manusear este equipamento. Este equipamento ele recebe esse nome aí, né, micrótomo, em decorrência da obtenção de corte. A gente obtém corte extremamente fino na unidade de medida micrômetro, né? Então, essa unidade de comprimento do Sistema Internacional é definido como 1/1000 de metro, que é o equivalente à milésima parte de 1 milímetro. Então, tudo isso para falar que 1 micrômetro significa 1 milímetro dividido por 1000. Então, sem este equipamento, seria impossível a obtenção de um corte extremamente fino, como a gente consegue obter através do micrômetro. É muito importante a gente obter cortes histológicos de qualidade e excelência, porque quando a gente fala de diagnóstico, a gente está falando da vida de um paciente. Então, é uma vida de uma pessoa que depende de um serviço de qualidade. Então, a partir desse diagnóstico, deste laudo que vai obter a partir de um corte histológico, a gente vai definir um prognóstico, um tratamento, uma intervenção terapêutica. Então, quanto mais qualidade a gente trazer para o corte histológico, maior a segurança que esse paciente vai ter para o prognóstico e para o tratamento que ele vai ser aplicado a ele a partir do laudo. E quando a gente fala em pesquisa, é um dado. Esse corte histológico ele vai virar um dado estatístico. Então, a gente tem que trazer qualidade, né, para este material, porque ele vai virar uma análise e eu vou ter que documentar essa análise. Um revisor de uma revista importante, ele vai avaliar a qualidade desse material que foi analisado. Então, a gente tem que ter muito cuidado na hora de obter esses cortes histológicos para a gente não ter que refazer um serviço que poderia ser melhorado por inúmeras condições, intervenções e condutas aí que a gente pode estar adotando para melhorar a qualidade dos cortes histológicos. Só que o corte histológico de qualidade, ele não depende só da microtomia. A microtomia ela é muito importante para a gente obter um corte de qualidade. Só que todas as etapas que antecedem o processo de corte, ela é extremamente importante e necessária para a gente conseguir chegar a obter um corte histológico de qualidade. Desde a coleta. A coleta ela é extremamente importante e deve ser minuciosa para preservar todas as estruturas desse material. Eu já tive que trabalhar com a histologia de intestino na pesquisa. E é um material extremamente minucioso, delicado. Quando a gente vai falar de intestino e pesquisa, normalmente a gente tem que avaliar a profundidade de cripta, fazer diversas análises morfométricas, então essa estrutura ela tem que estar o mais preservada possível. E aí, a coleta é um momento extremamente importante. A pessoa que está fazendo esse procedimento, coletando esse material, ela tem que estar habilitada e treinada para preservar essa estrutura, não puxar demais esse material, cuidar de onde pinçar, ter todo o cuidado. A mesma coisa para o tecido adiposo. É um tecido muito sensível. Então, preservar todas as estruturas vai permitir
que eu tenha um corte de qualidade lá no final do processo. A fixação ela tem que ser extremamente adequada para o material que eu estou trabalhando. O material mal fixado, ele vai ser mal processado e, consequentemente, mal cortado. Eu tenho que ter uma fixação adequada para o tipo de material que estou trabalhando. Então, um volume de fixação ideal, no mínimo aí 20 vezes maior que o volume da minha amostra. Eu tenho que ter o menor tempo possível entre a coleta e a fixação, então não deixar esse material sem estar dentro do fixador para inibir a autólise. Então, são processos que um vai levando a outro. Eu mantendo a qualidade desde o primeiro, eu vou conseguindo ter qualidade nesse material e obter um resultado final de excelência. A mesma coisa, o processamento. Eu acredito, uma opinião pessoal agora, em tudo que eu já tive de experiência de corte, é que o processamento, eu acho que é a etapa mais crucial e que vai te permitir ter um corte de qualidade. Um material muito bem processado, ele tem tudo para ser um material de qualidade. Então, o processamento aí, que consiste em todas as etapas de desatrar, desidratar, diafanizar, impregnar a parafina, ele deve ser extremamente criterioso e seguir toda a metodologia desse processo. Né? A porcentagem dos álcools ideais, o processo de diafanizar no xilol adequado, impregnar na parafina no ponto de fusão ideal. Então, esse processo ele não deve ser mudado a sua metodologia. Porque o corte histológico de qualidade, o resultado final, quanto mais transparente esse material for, melhor vai ser a qualidade dele. Então, por isso essa etapa é tão necessária. E a mesma coisa a inclusão. A inclusão é um processo que exige um conhecimento técnico ideal para que eu tenha um material, né, um bloco aí em perfeitas condições para ser cortado. Então, uma orientação correta dessas estruturas no bloco e vai fazer toda a diferença no resultado final, na obtenção desse corte. Então, a microtomia, agora falando dessas etapas seguintes, depois de todas essas etapas, é a etapa mais necessária, porque é ela que vai, de fato, cortar o material. Então, uma etapa imprescindível, como eu disse anteriormente, é necessário a transparência. Quanto mais translúcido esse corte for, esse material estiver, maior vai ser a qualidade. Aí os equipamentos de hoje aí me permitem cortes de 0,5 micrômetros até 60 micrômetros. Então, é importante a gente entender o material que a gente está trabalhando, a finalidade desse material, para que a gente vai cortar, o que a gente vai analisar para definir o micrômetro. Né? Então, a gente tem, na maioria das vezes aí, na pesquisa, a gente corta a 4, 5 micrômetros, dependendo da análise, de fato, a gente tem que entender sobre a metodologia daquilo que a gente está trabalhando. Diferente do diagnóstico, é algo muito morfológico, a maioria dos patologistas com os quais eu trabalhei preferiam os cortes mais finos, então, dependendo do material, a gente cortava em menos de 1 micra. E é o processo que as pessoas mais penam e precisam de ajuda e se desesperam e precisam de um apoio aí, de alguma dica, porque não é fácil realmente você chegar num micrótomo e ter que cortar. Principalmente quando a gente fala das pessoas que estão no laboratório de pesquisa, porque elas tiveram pouco tempo de treinamento, elas têm que dividir esse equipamento com inúmeras outras pessoas, e o tempo que elas têm, elas precisam trabalhar. Então, o que eu puder fazer e passar de informações para as pessoas agora melhorar a qualidade disso e não sofrer tanto, essa foi a ideia, tá? Então, apresentar as possíveis intercorrências e condutas para a obtenção de cortes histológicos de qualidade e melhorar o processo, todo esse processo para adquirir um corte extremamente fácil para ser analisado depois e não ter que refazer um serviço que já foi feito. Então, é muito importante a gente trabalhar com navalhas de qualidade. Coloquei 2 marcas aí bastante conhecidas, que eu trabalhei com as 2 e eu por experiência própria, indicaria essas 2 marcas. Tem algumas outras nacionais, mas em termos de rendimento, essas navalhas são excelentes. Uma navalha de qualidade, ela vai impedir que situações como essa aconteça, que eu tenho ranhuras no meu material. A olho nu aqui, ó, eu consigo visualizar esse tipo de intercorrência no meu material. E imagina isso na visualização depois de corado, da lâmina pronta.
essas ranhuras vão estar gritantes, né? Como é o caso que a gente visualiza nessa foto, essas listras brancas aí no meu material. Então, isso é o tipo de intercorrência que a gente pode evitar adquirindo navalhas de qualidade e observando durante o corte que situações como essa a gente está acontecendo e a gente ou trocar a navalha, mudar a marca e ver aí, intervir de alguma forma que a gente pode estar impedindo que situações como essa aconteçam. O ângulo de inclinação da navalha, que eu já tinha comentado um pouquinho antes sobre essa estrutura aqui, que cada marca de navalha vai ter um ângulo diferente. Então, a gente às vezes está obtendo cortes histológicos e a gente observa que ele não está vindo inteiro, que ele está vindo comprimido. Vamos observar aqui esse material que a gente tem no bloco, né? Toda essa estrutura aqui que a gente tem nesse bloco de parafina, com o material que a gente obteve nos cortes. Então, a gente tem uma sequência de cortes aí, e olha a diferença do tamanho desse material no meu corte para o corte no bloco, né? Esse material ele está comprimido. Então, um dos possíveis intercorrências que está acontecendo aí pode ser o ângulo da minha navalha, que está incorreto para a navalha que eu estou utilizando. Uma outra observação que eu chamo aqui é no processo de inclusão. Se a gente observar, está faltando parafina aqui para aumentar a aderência desse material no cassete. A gente observa até um vácuo aqui. E isso é extremamente perigoso, assim, para ocorrer, para esse material desprender desse bloco a hora que eu for cortar. Porque a hora que eu tiver o atrito entre o bloco e a navalha, como essa aderência está diminuído, é um processo que pode acontecer. Então, esse material vir desprender e ter que voltar todo o processo da inclusão. Então, dependendo da sua demanda e da sua rotina, isso vai atrapalhar o seu trabalho, você vai ter que parar, reincluir esse material, esperar esse bloco resfriar, para você vir cortar. Então, são situações aí que a gente pode estar impedindo o problema, né, essas intercorrências. Outra situação clássica aqui. Esse material aqui, a gente consegue ver que ele foi muito mal processado, ele está extremamente ressecado, né? O que vai levar à etapa seguinte, a inclusão, ela está mal feita também. Aí a gente observa que essa inclusão tem um vácuo aqui, muito provavelmente, dependendo da forma que esse material for cortado, ele vai desprender do bloco. A aderência está diminuída, esse material está mal processado, ele está extremamente rígido. E por ele estar extremamente rígido, eu tenho que ter muito cuidado na hora de aparar o bloco. Antes de cortar, a gente sempre vai aparar para manter essa estrutura uniforme e eu pegar todo o material na hora que eu for cortar. Então, nessas situações em que o bloco está que o material está mal processado, extremamente rígido, ter muito cuidado na hora de aparar para evitar de arrancar lascas desse material, fragmentos, porque a hora que cortar esse material e eu for visualizar, vai estar todo falho. Eu vou ter várias falhas deste material aí, situação que não pode acontecer. Vai ter situações aí que você vai avaliar score patológico, você vai avaliar a morfologia. É uma situação que não pode acontecer, é a falta de material deste fragmento. A estrutura do corte tem que estar íntegra, né? Eu tenho que ter todo o material que eu precisa ser analisado. Os blocos, eles precisam ser resfriados previamente. A gente observa, eu tive um choque, assim, quando eu entrei no laboratório de pesquisa, que várias pessoas não cortavam um bloco resfriado, né? O material era hidratado e eles tinham esse costume de não cortar resfriado. Como a micra era a micra era um pouco maior, até conseguia obter o corte, mas eu visualizava que às vezes estava meio enrugado, comprimido, por conta disso. A gente tem que entender que a temperatura, por mais que o bloco não vai estar no sol, a temperatura ambiente, ainda mais dependendo da região do Brasil, regiões mais quentes, tende a distender a estrutura, né? A dilatar. E isso, na hora que for cortar, se estiver em temperatura ambiente, vai promover a compressão das seções. Então, a gente observa que esses dois cortes é o mesmo material e olha a diferença de uma estrutura deste corte para esse. Essa estrutura está totalmente comprimida e essa compressão ocorre porque a hora que o material é cortado, como ele está dilatado, vai ser comprimido.
Então, ele vai ficar enrugado, a estrutura não vai condizer com a estrutura que está no bloco. Então, é um exemplo que a gente consegue ver nessa foto, né? A gente observa aí uma distorção glomerular que possivelmente pode ter acontecido pela compressão do material em decorrência da temperatura ambiente. Então, sempre trabalhar com material resfriado. Ah, não tenho placa refrigeradora, mantém o material no freezer, pega a forma de gelo depois desse material no freezer, mantém na forma de gelo. Então, são situações aí que a gente pode estar adquirindo para impedir intercorrências como essas. Cortes sempre em rotação uniforme, movimentos leves e lentos. Então, conforme maior for a força que eu colocar no volante, maior vai ser o atrito que eu vou promover entre o bloco e a navalha. Isso vai promover vibração, tanto no material quanto na navalha. E o meu material ele vai ficar trepidado. Olha como essa lâmina está feia. Então, tudo que eu puder fazer para evitar que isso aconteça, eu posso adotar algumas condutas. A manutenção adequada do meu micrótomo, a limpeza, tudo são situações que eu posso estar fazendo para evitar situação como essa. Alguma parte aí do meu equipamento que está mal ajustada pode causar isso. Então, um bloco mal ficcionado, a estrutura do que deixa o bloco fixo pode estar mal ajustada, a navalha pode estar mal ajustada. São situações aí que eu tenho que estar prestando atenção durante o corte para evitar que isso aconteça e eu ter que refazer todo o trabalho que eu já fiz. A água do banho histológico, manter essa água sempre limpa, principalmente para evitar contaminação. Por exemplo, a gente observa aqui cortes de diversos materiais diferentes, né? Isso para o diagnóstico é extremamente perigoso. A gente está falando de um resultado de um exame. Esse resultado tem que ser fiel ao material que o paciente levou ao laboratório. Aqui eu tenho um exemplo de uma lâmina contaminada com músculo cardíaco e um fragmento de tireoide. Aqui é uma situação ainda que a pessoa que estiver analisando, ela vai ver que uma coisa não pertence à outra. Mas imagina se fosse 2 fragmentos de tireoide que não fossem do mesmo paciente. Então, são situações que sempre tem que ter cuidado e manter uma conduta profissional adequada para impedir situações como essa. Temperatura da água. Temperatura da água do banho histológico, ela tem que variar aí de acordo com o material que você está trabalhando, né? Tem materiais que exigem uma temperatura um pouco mais elevada e materiais que exigem uma temperatura menos elevada. E a temperatura ela vai variar de 40 a 50 graus. Mas isso você que vai conseguir visualizar a temperatura ideal de acordo com o seu material. Olha aqui, esse material, né, foi totalmente desestruturado, teve intercorrência de fissuras aí no meu material, e isso acontece em duas situações específicas. Material mal processado e temperatura do banho histológico elevada. Vai desestabilizar ali o meu tecido e vai romper. Então, sempre tomar cuidado com esse tipo de situação. E também temperatura da água muito fria. A temperatura da água muito fria, ela vai impedir que o meu material se distenda. Então, o meu material vai ficar enrugado. A hora que eu for visualizar isso aí, a lâmina depois de corada, ela vai estar extremamente dobrada, um material feio. Dependendo da análise, vai ser impossível de fazer, vai ser um material que vai ter que ser refeito. Deixar o material no banho-maria, no banho histológico, apenas o tempo suficiente para expansão, né? Para impedir as dobras da parafina. Se eu deixar esse material muito tempo aí no banho histológico, vai acontecer essas intercorrências de fissuras aí, essas quebras. Então, é uma lâmina que eu jamais ia poder utilizar ela como um dado, por exemplo. Porque imagina a hora que eu tivesse que mandar um material como esse para um revisor. Que credibilidade a minha análise ia ter? Nenhuma. Então, assim, são intercorrências que, por um descuido aí de temperatura ou de deixar esse material no banho para fazer um outro corte, para tentar ganhar tempo, na verdade, você vai estar perdendo. Às vezes, você não vai conseguir visualizar a intercorrência desse problema a olho nu, mas a hora que você for ver a lâmina depois de pronta, ela vai estar nessa situação.
A mesma coisa, a gente tem que ter os cuidados com os danos mecânicos nas seções flutuantes. Muitas vezes a gente faz utilização de pincéis, de pinça, para ajudar esse material a esticar ali no banho, e a gente vai colocar esse material em cima do corte, né? Em cima do tecido. E às vezes a gente não vê que ele foi danificado, e depois de pronto a gente tem um dano tecidual aí que vai ter que ser reparado, refeito, porque dependendo da análise também não será possível fazer, e dependendo da região que esse material foi afetado. A escolha adequada, né, do corte ideal para colocar na lâmina. Aqui eu tenho uma fita em ordem, né, tá enumerada aí a ordem que esses cortes foram obtidos. Os primeiros cortes, eles são visualmente melhores do que esses últimos, eles não estão no banho, então não tenho como ver a qualidade que foi esticado, né, se ele está totalmente adequado para ser colocado na lâmina. Mas eu tenho que ter essa observação, esse cuidado. Na hora que eu tiro a fita, observar qual é o melhor corte dessa fita, qual é a melhor sequência desse material que tá para colocar na lâmina, não colocar. Não é porque eu consegui retirar uma fita que ela tá boa para ser colocada na lâmina e seguir aí nas condutas. E observa também aqui o que eu falei da temperatura do material. A gente observa a sequência que esses cortes eles foram obtidos. A gente tem a sequência aí numerada de 1 a 9. Os primeiros cortes, eles estão mais lisos, o material está mais íntegro, não está compacto. E isso vai de acordo com a temperatura do bloco também. A gente vê que conforme o bloco vai esquentando, que eu vou tendo outros cortes, este material está compacto, né? Ele não tem uma estrutura como os primeiros cortes que eu obti. Então, ter este cuidado e avaliar o resultado final do corte vai impedir que você tenha que refazê-lo novamente. Certificar que as lâminas que eu vou colocar esse material, elas estão limpas. Então, aí, fazer a identificação da lâmina antes de você cortar vai te dar... vai diminuir o trabalho, porque daí você vai ter que parar, esperar o corte que está ali, enumerar a lâmina e limpar. Então, você separa o material que você vai cortar, enumera essas lâminas. Isso eu fazia até para a rotina laboratorial grande, aí, que você tinha uma quantidade grande de blocos a fazer. Então, eu pegava os blocos, eu deixava na sequência, enumerava todas as lâminas, via se as lâminas, avaliava a limpeza dessas lâminas, a lâmina que precisava ser limpa, tirar gordura ou qualquer resquício. Às vezes a lâmina, ela já vem de fábrica toda riscada. E é um cuidado que você tem que ter, porque às vezes você está ali na sequência, no batidão da sua rotina, a demanda alta e você nem vê a lâmina. Se ela está limpa, se ela está com algum problema, se ela está riscada. Então, avaliar essa lâmina antes. Aqui a gente tem uma sujeira. Isso aqui não pertence ao material. Essa lâmina provavelmente estava suja. A mesma coisa para lâminas que são usadas silano, diversos tipos de adesivo aí, né, que o pessoal utiliza para aumentar a aderência do corte na lâmina, pode causar esse tipo de mancha no meu material. Então, avaliar se esse adesivo que foi colocado, né, esses reagentes utilizados para aumentar a aderência, estão com a qualidade adequada, essa lâmina não está, né, fosca aí, com nenhum tipo de problema. Um passo muito importante aí, para impedir que situações como essa aconteçam, que eu vejo que o meu material, essa região do material, ele está fosco em relação às outras estruturas. Isso provavelmente aconteceu pela água no material, uma drenagem inadequada dessas lâminas. Então, eu vou retirar essa água do banho histológico, ela vai estar molhada. O ideal é eu manter essa lâmina em uma estrutura que permite, né, uma drenagem dessas águas antes de ir para a estufa, para impedir que situações como essa aconteçam. Então, eu deixo essas lâminas em estrutura ou no próprio berço, no próprio carrinho, levemente inclinada para impedir o escoamento dessa água sentido fora o material. Outro ponto muito importante, que eu já vi muito acontecer, é a temperatura inadequada da estufa em que essas lâminas vão ficar secadas. Elas deverão ser secadas e também a parafina derretida antes de iniciar a coloração. Então, às vezes, essas temperaturas das estufas estão extremamente elevadas. Temperatura elevada demais vai trazer diversos problemas para o corte,
que a gente tem um fenômeno que aí é chamado de derretimento nuclear. A gente vê essa alteração aí em decorrência que não condiz com a morfologia tecidual e foi uma intercorrência pelo mau uso da estufa. E também o que eu já havia comentado, em temperaturas muito elevadas, pode promover fissuras no meu corte. Olha como esse material está feio, desestruturado. E isso pode acontecer em decorrência de temperatura inadequada da estufa, que esse material vai ser seco e a parafina derretida. E a mesma coisa para a estufa muito fria, a parafina não vai ser derretida da forma adequada, o material vai estar mal aderido, isso vai trazer diversos problemas na etapa de coloração. Então, tudo que eu puder fazer para otimizar, né, para adquirir cortes histológicos de qualidade, vai condizer também com práticas laboratoriais adequadas. Trocar, fazer a limpeza diária do banho histológico para impedir que tenha contaminação ou com resquícios de parafina, até mesmo micro-organismo, restos de outros materiais histológicos, a limpeza diária do micrótomo, é extremamente necessário, porque a parafina ela vai ficando grudada ali, isso pode aumentar a vibração do meu aparelho, pode promover a aderência do corte na própria estrutura que fica na valha, e aí eu não vou conseguir retirar uma fita adequada, a fita vai vir danificada, e principalmente a manutenção anual do micrótomo. Normalmente esses serviços eles são terceirizados, é uma prática laboratorial que ela não pode ser deixada de lado, né? O equipamento, o micrótomo, ele é todo feito para impedir o mínimo de movimento possível, de vibração deste equipamento. Então, ele é um equipamento extremamente pesado, justamente por isso. Quanto menos esse equipamento vibrar, menor intercorrência vai ter na obtenção de cortes. Então, a manutenção, né, a lubrificação das correias, os ajustes dos parafusos e alavancas, isso é primordial. Então, no mínimo, uma manutenção anual deste equipamento é necessária. E eu também tenho que saber, voltando agora a falar para o pessoal da pesquisa, que muitas vezes a pessoa chega para cortar e ela não está lembrando da análise posterior. Mesmo que ela for fazer uma coloração simples aí, né, padrão de hematoxilina e eosina, ela tem que saber a análise que ela vai fazer subsequente. Então, eu tenho as formas seriadas de obter cortes histológicos e eu tenho a forma semisseriada de obter corte histológico. E isso vai de acordo com a minha avaliação final. Cortes seriados aí é aqueles cortes que eu tenho a sequência. Então, eu retiro a fita e coloco essa fita que eu retirei na lâmina. Então, esses cortes, normalmente, eles são utilizados para avaliação morfológica. Só que, e quando eu quero avaliar a mesma estrutura, a mesma sequência celular, então, divergente dos cortes semisseriados, que normalmente eu vou fazer uma avaliação morfométrica, por exemplo, fazer uma medida aí de profundidade de cripta, muito utilizado aí pelo pessoal que trabalha com intestino. Eu não posso fazer a medida da mesma estrutura. Então, entender a metodologia antes de obter o corte para você não ter que refazer todo o seu trabalho em decorrência de uma falta de atenção. Então, quando eu vou avaliar uma medida, por exemplo, eu não posso avaliar a mesma estrutura. Então, eu faço cortes semisseriados. Eu retiro a fita, por exemplo, né? Eu faço a fita, obtenho a fita, e eu vou fazer, com a minha fita pronta, eu pego o primeiro corte e descarto a sequência de 3 cortes e vou obter o quarto corte. Então, a minha sequência, ela vai ser intercalada. Ela não vai ser uma sequência seriada, sequenciada, né? E isso vai me permitir que eu não faça a variação da mesma estrutura, da mesma cripta, por exemplo. Serão criptas diferentes, sabendo que a gente tem diversas. Porque se a gente pegar na sequência, a gente vai estar avaliando a mesma. E na hora que você for submeter isso, o revisor vai prestar atenção e falar, peraí, você tem um erro metodológico, né, um desenho aí na sua metodologia que está inadequada, essa análise não condiz com o que você está falando. Então, é um trabalho que você vai ter que refazer.
Então, uma simples atenção aí, entendimento da metodologia empregada na sua análise vai fazer toda a diferença na obtenção dos seus cortes também. E falando dessa importância de se obter cortes histológicos de qualidade, trazendo excelência, padrão, tanto para o diagnóstico quanto para a pesquisa, eu exemplifico que a gente, hoje, principalmente na pesquisa e diagnóstico, a gente tem diversas novos exames, novas técnicas morfológicas, de DNA, tudo aí muito inovado, né? A biologia molecular, mas a boa e velha histologia nunca vai estar desprezada numa pesquisa e num resultado. É através da histologia, de um bom corte histológico, que eu vou conseguir visualizar aquilo que eu estou falando através de outras técnicas. Então, eu exemplifiquei esse trabalho aí, científico, muito bem publicado na Transplantation, em que eles avaliaram um tratamento hormonal para avaliar, para minimizar inflamação pulmonar em quadros de morte encefálica, para proporcionar, né, um melhor pulmão aí para um possível transplante. Então, eles fizeram diversas técnicas moleculares, ELISA, avaliaram vários parâmetros inflamatórios, né, diversas interleucinas, uma infinidade de marcação de metaloproteinases, mas a histologia é um dos dados mais importantes desse trabalho. É ela que vai mostrar tudo aquilo que eu estou falando. Então, eu falei que foi desencadeado um processo inflamatório, comprovei com as dosagens de interleucinas pró-inflamatórias, mas a histologia está aí, mostrando um infiltrado leucocitário, uma ocorrência de edema, hemorragia. Então, um bom corte histológico vai trazer qualidade para o meu trabalho. E não podendo deixar de lado a conduta profissional, a responsabilidade, sabendo que a gente está trabalhando com uma amostra biológica, né, a vida de um paciente, quando a gente fala de uma parte laboratorial, clínica, diagnóstico, aí, é a vida de alguém que está em jogo, é o resultado de um exame que vai definir um tratamento. E quando a gente fala da pesquisa, é um dado, né, é um animal que foi sacrificado para aquilo ali. Então, a gente tem que ter uma responsabilidade, uma conduta profissional muito séria e adequada para o nosso trabalho. E a mesma coisa ergonomia e acidentes. A gente está trabalhando com equipamento extremamente perigoso. Eu até ia colocar algumas fotos aí de alguns acidentes que eu presenciei, eu não achei que ia ficar muito adequado, foi bem feio aí os cortes, então tem muito cuidado e atenção, não é brincadeira, e essas navalhas são extremamente afiadas, então ter cuidado também com a ergonomia, a gente fica aí numa posição e fazendo movimentos repetitivos o tempo todo. Então, a gente estar bem também vai interferir na qualidade aí do nosso trabalho. E aí eu gostaria de agradecer toda a comissão organizadora, né, os coordenadores. Foi um prazer muito grande estar aqui compartilhando um pouquinho do que eu vivi com a histologia. E muito obrigado a todos pela participação de vocês e pela atenção.